Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão, preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde, Senhor, quer que a preparemos? E Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre manda perguntar, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Eu quero trazer uma breve reflexão sobre a Páscoa, e prometo aos irmãos que será uma breve reflexão, se eu der conta de ser sucinto. O Senhor Jesus, Ele sabia de todas as coisas que estavam acontecendo. Creio que os irmãos do Bíblia Mais se lembram que quando estudamos os Evangelhos, nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia da traição de Judas. Ele sabia que Judas tinha estado lá com os sacerdotes. Ele sabia o que as pessoas estavam tramando. Eles sabiam que os guardas iriam buscá-lo lá no Getsemane, ou no Monte das Oliveiras, perdão. Ele sabia, Jesus ele estava muito bem informado. Porque Jesus ele conhecia muito bem o propósito, ele trabalhava para a realização do propósito. Nesse texto que nós lemos, Jesus ele iria preparar a Páscoa. Ele já tinha articulado todas as coisas. Ele já tinha um sinal com alguém. E o sinal era porque Jesus ele estava ali, irmãos, no momento crítico do seu ministério. Eles queriam pegar Jesus, assim como fizeram naquela semana. Lázaro havia ressuscitado, e as pessoas estavam alvoroçadas, as pessoas estavam crendo em Jesus, e os sacerdotes disseram: temos que pegar esse homem, e temos que matar Lázaro, porque senão nós não vamos mais segurar esse movimento. Então a situação era periclitante. Jesus não poderia sair fazendo as coisas de uma forma pública, com tanta liberdade como sempre fez. Então ele havia combinado já com alguém: olha, você vai andar com um cântaro em tal lugar que os meus discípulos vão te ver. Por que aquele homem com o cântaro era um sinal? Porque o homem não carregava cântaro, mulher que fazia isso. Eram as mulheres que carregavam os cântaros de água. Então era algo diferente, que chamaria a atenção, e assim foi. Os discípulos foram, encontraram aquele homem que já havia preparado um lugar, e esse lugar era um salão, um cenáculo, um salão de festas da casa de uma família rica, que era Maria, mãe de João Marcos, como já expressei diversas vezes para a igreja. E eu achei muito interessante, meus queridos, que recentemente eu assisti um documentário no History Channel, que alguns arqueólogos nas escavações encontraram na região perto do templo um cenáculo de uma família rica, e encontraram louças, pratarias, porcelanas que foram usadas na época de Jesus nesse lugar. Traçando as informações, descobriu-se que esse lugar era a casa de Maria, mãe de João Marcos. E aquelas porcelanas lindas, riquíssimas. E eu fiquei pensando, a ceia que Jesus preparou foi maravilhosa. Maria, mãe de João Marcos, deu o melhor que ela tinha. Ela disponibilizou porcelanas que tinham pinturas feitas a ouro. Afinal, Jesus é o rei. Mas a ideia não é falar sobre isso, a ideia é falar sobre a Páscoa. Jesus estava ali para celebrar a Páscoa dos judeus. E nós não celebramos a Páscoa dos judeus, nós somos a igreja de Jesus. A Páscoa dos judeus, ela tinha um significado muito especial para os judeus, porque os judeus haviam se tornado escravos por 430 anos na terra do Egito.
Os judeus estavam afligidos sob a vara de Faraó, já por gerações e gerações a fio, e agora o Senhor traz a libertação. E o ápice da libertação do povo foi a última das 10 pragas que Deus trouxe a efeito através de Moisés. Quando numa noite, o anjo da morte haveria de passar sobre a terra do Egito, e todas as casas que não tivessem em seus umbrais aspergido o sangue de um cordeiro sacrificado, o anjo da morte adentraria esta casa e levaria o primogênito dos filhos, o primogênito dos animais, e haveria uma grande tragédia e uma grande desgraça, assim como houve. Então Deus orientou o seu povo, por meio de Moisés, que um cordeiro fosse sacrificado, que o sangue fosse aspergido nos umbrais das portas das casas, e que naquela noite, enquanto o anjo estivesse passando, o anjo que traria a morte, o povo de Deus deveria estar então fechado, recluso, encerrado dentro de suas casas, comendo a carne daquele cordeiro. E assim foi. E naquela noite o povo foi liberto. Naquela noite o povo deixou de ser escravo. Naquela noite o povo saiu de debaixo da vara de Faraó. Naquela noite o povo se tornou um povo livre. Então o Senhor disse através de Moisés que esse evento deveria ser observado todos os anos por todas as gerações de Israel, para que eles se lembrassem do que o Senhor lhes fez na terra do Egito, tirando-os do Egito, fazendo-os passar pelo deserto e permitindo-lhes entrar na terra da promissão. Essa era a Páscoa dos judeus. Essa era a Páscoa da antiga aliança. Entretanto, o Senhor Deus havia prometido já pelos seus profetas que renovaria a sua aliança que foi quebrada pelo povo de Israel. E essa aliança se deu por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a nova aliança. Nele está a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. Jesus, nessa nova aliança, Ele veio fazer com que não existisse mais aquele povo como sendo o povo exclusivo de Deus, o povo de Israel, uma nação, um povo específico de uma determinada região da terra, mas que na pessoa dele as barreiras foram derrubadas, e todos os seres humanos, independentemente de todas as línguas, de culturas, de nacionalidades, assim como foi evidenciado lá no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo se manifestou em diversas línguas, mostrando que a salvação, que a nova aliança é para todas as línguas, todos os povos, todas as nações. Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo nos mostra que a barreira que separava o povo do povo de Deus, o povo gentio, o povo chamado de grego, que na verdade eram todos os que não eram judeus, a barreira foi quebrada por Jesus Cristo, e agora em Cristo Jesus existe um só povo, judeus, brasileiros, americanos, indianos, egípcios, chineses, japoneses, espanhóis, e por aí vai. Todos são agora o povo da nova aliança em Cristo Jesus. E Cristo então, Ele estabeleceu uma nova Páscoa, ou uma nova celebração. Naquele Pessah que Ele celebrou com seus discípulos, a Páscoa dos judeus, Ele disse: agora vocês não vão precisar mais comer esse cordeiro assado, não vão precisar mais se alimentar desse cordeiro assado, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós não precisamos agora matar um cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado por nós. Nós não precisamos espargir sangue nos umbrais das nossas portas, porque o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já está aspergido em nossos corações. Nós não precisamos mais comer aquele cordeiro
pascal que foi sacrificado. Porque o Cristo que morreu por nós, Ele é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta as nossas almas. E nós fazemos isto, celebramos quando nós então tomamos o pão, quando nós tomamos o vinho, e então nós estamos dizendo: Jesus é a nossa Páscoa, Ele nos libertou, Ele nos tirou da escravidão do pecado para nos conduzir a uma nova vida, livres diante de Deus. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a Páscoa da igreja. Jesus Cristo morreu como o cordeiro morreu no Antigo Testamento, mas diferentemente daquele cordeiro, Jesus ressuscitou, e o cordeiro está vivo, ele está aqui agora. Amém? Vocês creem? O cordeiro de Deus está vivo aqui agora. O mesmo Jesus que celebrou aquele primeiro ato de ceia, lá naquele jantar, na casa de Maria, mãe de João Marcos, Ele está aqui nesse momento para ceiar conosco, para ceiar comigo e com você, dizendo: façam isto para se lembrarem de mim. Portanto, queridos, Cristo ressuscitado, Ele é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro, e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Portanto, nessa manhã nós cercaremos a mesa do Senhor, nessa ceia pascal, e vamos cantar, dizendo que o Cordeiro é digno. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra, poder, força e sabedoria. Digno é o Cordeiro. Cantemos ao Senhor.